Seja bem-vindo a mais uma aula e, na verdade, já é a penúltima aula desta matéria. E hoje o tema é a cultura do reino e o trabalho. Eu, particularmente, gosto muito deste tema. É um tema que, na verdade, ele veio trazendo ali uma força a partir da Reforma Protestante, que também é uma área da teologia que eu amo estudar. Mas eu quero trazer aqui um entendimento para você a respeito dessa cultura do reino e a sua manifestação por meio do trabalho. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 1 que o trabalho, na verdade, o Senhor, ele estabeleceu o trabalho antes da queda. Sim, o trabalho não é um resultado da queda. O que nós vemos ali em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2 é a respeito da consequência do pecado, onde o homem agora passaria a ter cansaço, suor, enfado. Porém, o trabalho, a missão que o Senhor deu para Adão de cultivar, guardar o jardim, já era um trabalho. Então já vamos começar aqui a desmistificar de forma teológica que o trabalho é uma maldição. Não, o trabalho não é uma maldição. Desde Gênesis, nós já temos aqui uma direção clara a respeito do trabalho. O trabalho faz parte dessa missão que o Senhor deu ao homem. O próprio Deus trabalhou, inclusive depois precisou descansar. Graças a Deus por isso, o dia do descanso também. Então, quando nós olhamos o trabalho desde a criação, ela é parte essencial da vocação humana. É uma expressão da cultura do reino de Deus. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. Algumas versões falam cultivar e guardar. Então, antes da queda, o trabalho ele já havia sido estabelecido como um chamado, uma vocação santa ao homem. E não como uma maldição, como eu já bem disse aqui, mas como uma participação nessa obra de Deus aqui na Terra. É óbvio que, com a queda, tudo foi corrompido. Por isso que nós temos hoje, por exemplo, os preguiçosos que não querem trabalhar, porque oriundos da queda. Só um parênteses aqui, mas voltando aqui. Então, a queda corrompeu essa vocação, trazendo o quê? Cansaço, fadiga, exploração, frustração. Ali em Gênesis capítulo 3, nós vemos ali o resultado pós-queda. Mas nós também temos a esperança que em Cristo Jesus, o trabalho ele foi redimido e ele foi reorientado. O trabalho não é agora apenas um meio de sobrevivência, mas ele é agora a prestação de um serviço ao Senhor e ao próximo. O apóstolo Paulo, ele afirma ali na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Isso significa que o trabalho ele é esfera do reino, é um lugar em que a fé ela se expressa, é um lugar em que o senhorio de Cristo ele deve ser reconhecido. Herman Bavinck ele declara que a redenção em Cristo não destrói a ordem criada, mas restaura e consagra, separa, diferencia. O trabalho humano, mesmo que o mais simples, ele agora em Cristo Jesus, ele é o quê? Santificado, quando é realizado diante de Deus. Então, no contexto do reino de Deus, a nossa mentalidade, ela agora vai ser renovada, transformada de quê? De que o trabalho não é apenas mais um meio de sobrevivência ou realização pessoal, mas agora se torna parte da missão divina de Deus, divina, aqui na Terra, aqui no mundo. O cristão entende que cada tarefa, seja ela das mais simples, as mais complexas, elas têm um valor, não somente aqui na Terra, mas um valor eterno. Quando é feito para a glória de Deus. João Calvino, ele diz que nenhum trabalho, por mais humilde que seja, ele deixa de ser nobre e precioso quando ele é feito para a glória de Deus. É muito interessante que nós vemos, por exemplo, um dos reformadores, por exemplo, Martim Lutero, ele que veio rompendo com essa ligação do trabalho com uma maldição.
Ele veio trazendo entendimento e rompeu essa ideia ali, tanto quanto medieval, de que só o trabalho religioso era considerado um trabalho santo, como o trabalho dos padres, dos monges e das freiras. E ele ensinou que todo trabalho ele é honesto quando ele é feito para a glória de Deus. Ele é um serviço a Deus e um serviço ao próximo. Então, seja a pessoa um agricultor, um advogado, um sapateiro, dono de casa, um governante político, uma professora ou um pastor, todos eles estão exercendo uma vocação santa de Deus aqui na terra, porque eles estão trabalhando e servindo as pessoas como ao Senhor. Exatamente. Inclusive, Martinho Lutero ele dizia o seguinte: o trabalho de um servo ao varrer uma casa agrada a Deus tanto quanto a oração de um monge, se ambos forem feitos pela fé. Depois de Martinho Lutero, João Calvino também veio reforçando esse entendimento e ele aprofundou um pouco mais ainda, ligando o trabalho à soberania de Deus e à mordomia da criação. Eu também gosto muito desse entendimento. O trabalho, ele trata-se de uma obediência à soberania de Deus e uma mordomia à criação. Então, quando nós estamos estabelecidos em nosso local de trabalho, seja qual for, dentro ou fora da igreja, seja em qual esfera da sociedade que for, na cultura, na educação, no esporte, no governo, no lazer, enfim. Nós estamos ali como embaixadores do reino de Deus. E o embaixador, ele está representando o seu estado, o seu governo em uma geografia estranha e diferente da sua. Nós temos, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. O espaço geográfico da embaixada, ainda que esteja geograficamente aqui no Brasil, o Brasil não tem autoridade sobre aquele espaço geográfico. Aquele espaço geográfico, porque tem uma embaixada ali, pertence aos Estados Unidos. Então, quando nós olhamos para esse termo que Paulo diz que nós somos embaixadores, aí nós conseguimos visualizar um pouquinho melhor. Então, onde quer que nós estejamos exercendo um ofício, o nosso trabalho, nós somos embaixadores do reino naquele lugar. O nosso serviço naquele lugar deve expressar e manifestar teologicamente a cultura do reino, a excelência do reino, a integridade, a verdade, a honestidade do reino de Deus. É maravilhoso demais nós termos esse entendimento. A nossa forma de viver e trabalhar muda totalmente. No Antigo Testamento, então, o trabalho ele era visto como esse dom divino. O cultivo da terra, a criação dos animais, o exercício de ofícios artísticos, como, por exemplo, os artesãos que nós vimos ali na construção do tabernáculo. Então, todos esses ofícios eles eram vistos como uma expressão da imagem de Deus no homem. O trabalho ele refletia o caráter do Criador e ele era ordenado pelo próprio Deus. Então, após a queda, o trabalho ele passou a ser marcado por suor, por dor, mas ele não perdeu a sua dignidade divina, porque quem criou foi Deus. Então, a redenção não limita essa realidade, mas restaura o propósito do trabalho como um serviço a Deus. João Calvino ele diz que o trabalho não é apenas necessidade, mas ele é uma vocação. Então eu não trabalho somente pela necessidade, mas pela vocação. E quando eu falo vocação, nós precisamos abranger aqui o nosso entendimento, que não se trata apenas no seguinte sentido. Eu trabalho na minha empresa e lá na minha empresa todas as pessoas precisam confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e serem batizadas, senão eu não estou exercendo minha função. Não, não é isso. Mas a partir da nossa expressão, da nossa execução do trabalho, da boa mordomia, da excelência, as pessoas estão tendo acesso a um novo nível do reino de Deus. E sim, elas podem ser tocadas e transformadas e impactadas. Mas a minha função ali é realmente servir. É servi-los com o melhor que há, porque eu pertenço ao reino do melhor que existe. Então esse entendimento ele é muito importante.
Quando nós somos excelentes, nós revelamos o caráter do Deus que é excelente. Quando nós somos íntegros e honestos e verdadeiros, nós revelamos o caráter do Deus que é íntegro, honesto e verdadeiro. Quando nós somos desonestos, arrogantes, soberbos, mentirosos, trapaceiros, nós estamos refletindo esse caráter. Só que esse caráter não pertence a Deus. Esse caráter não pertence a Deus. Ok? Nós vemos ali, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e versículo 19, a respeito dessa queda e dessa corrupção do pecado. Nós vemos ali a forma que corrupção do trabalho. Nós vemos ali a forma que o trabalho ele foi corrompido, ele se tornou penoso, mas ainda assim não se tornou indigno. Veja, ele teve uma redenção em Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19, está escrito assim: Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela vai dar espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Então essa realidade aqui de Gênesis capítulo 3 nos mostra que todo esforço humano que é separado de Deus, ele te leva à frustração. Quando o trabalho ele se torna um ídolo na sua vida, seja pelo acúmulo de riquezas ou seja pela busca de um status, ele te oprime ao invés de te libertar. A nossa mentalidade ao trabalhar precisa ser essa: servir a Deus e servir as pessoas. Pastora, é pecado eu querer trabalhar para ficar rico? Vamos alinhar aqui essa mentalidade. Quando nós lemos ali nos evangelhos, o que é pecado é o amor ao dinheiro. Como assim amor ao dinheiro? É aquele amor ao dinheiro em que eu estou disposta a fazer tudo pelo dinheiro. O meu propósito é esse. E nós vimos aqui que o propósito é servir a Deus e servir as pessoas. Quando eu alinho meu coração a esse propósito bíblico de servir ao Senhor e às pessoas, e eu sou de sobremodo excelente naquilo que eu faço, eu realmente resolvo os problemas das pessoas, eu reflito a glória de Deus, automaticamente o Senhor me acrescenta riquezas. Por quê? Porque o meu coração não está nas riquezas com o fim em mim mesmo, mas com o fim de expandir o reino de Deus e de abençoar as pessoas. Eu posso sim também querer ter o conforto, sim, é óbvio. O homem ele é digno do seu trabalho, do pagamento do seu trabalho, mas o nosso coração ele precisa estar muito bem alinhado. Senão nós ficamos correndo atrás do vento, com enfado, com cansaço e não chegamos a lugar nenhum. Ou se chegamos a algum lugar, chegamos sem a presença de Deus. E que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Francis Schaeffer ele diz que quando o homem ele absolutiza o trabalho, ele transforma uma vocação que é santa em idolatria, perdendo o verdadeiro propósito para o qual foi criado. Então, vocês percebem a seriedade disso? Nós vamos ver agora o trabalho e a justiça social no reino de Deus. O trabalho ele também é uma expressão da esfera da justiça do reino de Deus. O trabalho é um lugar onde a justiça do reino de Deus também é manifesta. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus ele ordena as leis para proteger os trabalhadores e os pobres. Os salários deveriam ser pagos no mesmo dia, as terras não podiam ser exploradas sem descanso, tinham descanso da terra. Os pobres deveriam ser beneficiados pelas sobras da colheita. Então você percebe no Antigo Testamento que as leis elas revelavam que o reino de Deus exige equidade nas relações de trabalho e justiça. Equidade e justiça. Justiça na relação de trabalho, rejeitando todo tipo de exploração, desonestidade e manipulação. No Antigo Testamento também, nós vemos, por exemplo, ali no capítulo 5 do livro de Tiago, ele denuncia os ricos que tinham injustamente retido o pagamento dos trabalhadores, mostrando que a fé cristã não pode se dissociar da ética econômica, dessa honestidade. Então, nós temos também aqui uma frase muito interessante de Herman Ridderbos, que eu gosto muito, que fala assim: o reino de Deus, ele confronta toda forma de injustiça social. Por quê? Porque proclama que Cristo é o Senhor também sobre a esfera econômica. Quantas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós dissociamos o entendimento
das finanças e do Senhor, como se fosse errado. Se você olhar a Bíblia, se você olhar para a Bíblia, um dos assuntos que mais é falado aqui é dinheiro. Por que dinheiro? Porque o dinheiro, a economia, é a forma que o mundo se move. Só que nós que somos do reino de Deus, nós movemos a economia com os princípios do reino de Deus. Como bons mordomos, bons administradores, bons gestores. Paulo escreve ali aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso é muito interessante porque nos traz esse entendimento de que não existe essa separação entre o trabalho secular e o trabalho espiritual. Todo trabalho, meus irmãos, quando ele é feito em obediência e amor, ele é espiritual. Do pedreiro ao médico, da dona de casa ao pastor, todos refletem o reino de Deus quando trabalham com integridade diante de Deus para servir ao Senhor e para servir às pessoas. O trabalho, ele é visto e é um princípio de que ele é uma vocação e uma missão. Paulo ele desenvolve essa noção do trabalho como uma vocação cristã ali na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, onde ele exorta os crentes a trabalharem com as suas próprias mãos, para não dependerem de ninguém e ganharem respeito dos de fora. O trabalho ele traz respeito e dignidade. O trabalho traz respeito e dignidade. Quando que nós vemos quando um homem ele deixa de ser menino e se torna um homem? Quando ele traz resultado por meio do seu trabalho. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos, por exemplo, a cultura judaica, os pais eles educam seus filhos nos seus ofícios. E essas crianças passam a crescer já naquela linha de trabalho familiar. Você percebe que o amadurecimento deles é mais rápido, de forma não a adultizar, mas de forma a amadurecer, de forma educada, de forma respeitosa e íntegra. Não é, portanto, também que os judeus é um dos povos mais prósperos do mundo. Desde as promessas feitas a Abraão e até hoje, ainda assim permanecem. O escritor Voss ele comenta que o trabalho do cristão é a expressão da sua cidadania do reino, pois nesse trabalho já se manifesta a ordem da nova criação. Essa visão ela alinha a nossa visão do trabalho enquanto idolatria, porque transforma em um fim último quanto ele é um desprezo. Como assim? Quando nós olhamos para o trabalho com idolatria, ele se transforma no propósito em si. E isso traz com ele um desprezo, cansaço, enfado e tira totalmente o propósito de servir ao Senhor e às pessoas. Então, o nosso ambiente de trabalho ele é um campo missionário. Você está no seu ambiente de trabalho para gerar resultado, ok? Você não está ali para ficar com a sua Bíblia aberta lendo durante o seu expediente. Você precisa ser diligente e excelente. Você está ali para trabalhar. E durante a sua expressão do trabalho, você vai manifestar o reino de Deus inevitavelmente. O descanso sabático e o valor do trabalho no reino é o ponto que nós vamos ver agora. Nós vemos ali, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10, Deus ele ordena 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. O descanso, meus irmãos, não é um benefício dos preguiçosos. O descanso é um mandamento, é um princípio de Deus. Quando você desobedece, você está em rebelião a Deus. Vou repetir. Quando você não descansa, você está em rebelião a Deus e você está dissociado da submissão a Ele, portanto, você está lançado às suas próprias decisões e vontades. Isso não é bom. Nós entendemos então que esse tempo de descanso, de repouso, ele realmente
é um momento de você contemplar o que você trabalhou. Em 6 dias, Deus ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, e no 7º dia ele descansou. Então, o descanso ele é um princípio de gratidão ao Senhor, contemplação e confiança. Pastora, se eu não trabalhar todos os dias, vai faltar. Meu irmão, você está querendo ser mais inteligente que Deus? Deus que estabeleceu esse princípio? Faça o seu melhor nos 6 dias. Trabalha mesmo. Acorda cedo, dorme mais tarde, mas no 7º dia, pelo menos um dia na semana, você precisa descansar. É um descanso onde você vai contemplar, você vai ser grato e você também vai exercer um nível de fé e dependência, crendo que o Senhor dá enquanto nós estamos dormindo. Até no descanso, o Senhor continua sendo o provedor da sua vida. Você crê nisso? Então, essa é a visão teológica do trabalho. Amém? Essa é a visão teológica do trabalho e do reino de Deus. E nós vamos ver também que na nova criação o trabalho ele não vai ser abolido. Olha só que interessante. Na nova criação, nós vemos ali em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 3, que o trabalho, quando nós estivermos nesta era vindoura, não vai ser abolido. Ele vai ser transformado. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 22, versículo 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano e uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa dele. Então, nós vemos que o nosso trabalho na era vindoura, ele vai ser transformado na nova criação. Por isso também nós temos os galardões. Galardões, eles tratam-se de patentes, são certificados, atestados do seu trabalho aqui na Terra. Então não fiquem pensando que você não faz nada aqui para Deus aqui na Terra e nos céus o Senhor vai contar com você para alguma coisa. Não. Nós somos fiéis ao Senhor aqui na Terra e nós continuaremos fiéis na eternidade. Isaías capítulo 65, ele fala sobre plantar vinhas, construir casas, desfrutar do fruto do trabalho sem frustração. Mostrando o quê? Mostrando que o trabalho que é redimido, ele vai fazer parte da eternidade. Só que livre do pecado, livre do cansaço, livre da fadiga, livre da frustração, livre da dor. O Wayne Grudem, ele diz que a nova criação não vai ser um ócio eterno. Quantos de nós já imaginamos isso, né? Vocês terão aula de escatologia. Quantos de nós imaginamos isso? Que nós seremos levados aos céus e estaremos ali com roupas brancas flutuando todos os dias cantando Santo, 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 Santo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Isso também faz parte, mas não é somente isso. Nós estaremos ali em uma nova criação. E o Wayne Grudem fala sobre isso. Olha, a nova criação não será um ócio eterno, mas será uma vida plena, em que trabalharemos em plena alegria, sem maldição e totalmente para a glória de Deus. Essa perspectiva escatológica, ela ressignifica totalmente o nosso trabalho aqui e agora. Ainda que nós tenhamos dificuldades, aponta para uma perfeição futura, quando tudo será feito de forma plena em harmonia com Deus. Então isso nos instiga, nos dá esperança a sermos fiéis no aqui e no agora, enquanto ainda não vivemos essa era vindoura. De forma prática, vou trazer aqui para vocês alguns pontos importantes. Primeiro, o trabalho é um mandato cultural. Toda atividade humana ela é chamada para refletir a glória de Deus, como nós vimos em Gênesis. O pecado, ele então corrompeu, distorceu o trabalho, trouxe cansaço, enfado e suor, mas ainda assim continua sendo um mandato cultural de Deus. O trabalho, ele foi redimido por Cristo Jesus. Tudo o que nós fazemos agora é um ato de adoração e mordomia ao Senhor. O trabalho é a nossa missão, é o nosso lugar onde vamos manifestar o testemunho e a prática da justiça. E o trabalho, ele aponta para a eternidade. Nada no Senhor é inútil. A cultura do reino transforma totalmente essa visão do trabalho.
De fardo da queda, então é restaurada uma vocação santa. De espaço de exploração, torna-se um lugar de justiça. De meio de sobrevivência egoísta e individual, torna-se e transforma-se em uma missão. A cultura do reino restaura a visão do trabalho. O trabalho é uma vocação sagrada e santa do Senhor. E louva ao Senhor todos os trabalhos, seja ele eclesiástico ou seja ele das demais esferas da sociedade. Eu espero mesmo que essa aula tenha transformado a sua forma de ver o seu trabalho. A partir de agora, nunca mais você vai reclamar do seu trabalho. Inclusive, se você acha que não está bom, abra o seu próprio negócio. Seja um empreendedor, um líder que vai ser realmente um empresário para expandir o reino de Deus. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, a nossa área de empresários missionários, empresas missionárias, CNPJs, que têm as suas empresas com uma porcentagem investindo em missões, porque entenderam que o trabalho, ele foi redimido por Cristo Jesus para honrar e servir ao Senhor e servir as pessoas como uma missão. Que Deus te abençoe e te leve para esse lugar, para essa nova estação, em nome de Jesus. A gente se vê amanhã na última aula, se Deus quiser.